So in the scriptures it is clearly Nas said, escrituras é dito claramente: do not criticize any demigod não or critique nenhum goddess, semideus ou semideusa, because all the demigods, porque todos they're os all semideuses e servants of the supreme semideuses personality of são God. servos da Just suprema like the personalidade de wind, Deus, why are assim they como o vento. They work according to desires of the Lord. Eles atuam de acordo com a vontade e o desejo do Senhor In Supremo. Bhagavad Gita, chapter 9, No verse Bhagavad 23, Gita, it is capítulo explained, 9, verso those who are 23, devotees é of other explicado gods and who worship them with que faith aqueles que actually são worship only devotos me, de O son of Deus Kunti, but e they do so estão fazendo in the wrong adoração aos way. semideuses, eles na verdade adoram a mim. Porém, eles estão fazendo isso They are de uma outra the forma, presiding não é da forma deity correta. of A deidade que preside moon. a lua. Whatever we see in terms of the demigods, they represent one post. Que semideuses e semideuses, ele na verdade é um posto, ele representa um posto. That for Guru to ask, the Guru should ask the disciple if E they o have Guru, eaten. ele deve perguntar ao discípulo se ele comeu. The disciple don't ask the Gurudev to have a seat, to E o ask discípulo, por exemplo, se ele não pergunta ao Gurudeva se ele comeu, se ele quer Shasha. They se are sentar, Shasha, eles not são Shisha. Shasha is Sashya. Sashya the food for cows, é o alimento das vacas, né? the dry grass. É um mato seco que as vacas comem. Então o discípulo é como That which is Sashya, eaten by the cows, esse alimento que a the vaca disciple come. becomes like Então o that, discípulo, foolish. ele se torna dessa forma, um tolo. Should we serve the Guru or Guru should Nós serve devemos us? servir ao Guru ou o Guru deve nos servir? We should serve Guru. Nós devemos servir ao Guru. That's why we've accepted Guru. Por essa razão nós aceitamos a um Guru. This faith should be there. Essa fé é o que devemos ter. So, for this reason, Por essa razão, nós dizemos, we spent 25 rupees o exemplo, to buy a clay pot. por exemplo, gasta 25 rúpias para comprar um pote de cerâmica. Então você checa para ver se é uma de boa qualidade. Da mesma forma, o mestre espiritual ele está procurando o discípulo qualificado. Not all wood makes a boat. Nem todas as madeiras fazem um barco. Você precisa de uma madeira específica, uma madeira de boa qualidade. Mesmo para fazer uma porta, você não pode fazer uma porta com qualquer madeira, porque ela pode assim quebrar. So try and understand carefully. Então procure compreender. If you make a door with wood, se você fizer uma porta com uma madeira que não é de qualidade, that is good quality. If you make it with cheap quality wood, com madeira de má qualidade, ela vai quebrar. Da mesma forma, o mestre espiritual fidedigno, ele vai analisar, vai checar o discípulo para ver se ele é também fidedigno. Govinda Das ele costumava adorar a Devi. Many have kept a vow to worship. E muitos tiveram assim seu voto para seguir os semideuses. Don't be shy. You're not atheist. At least you Mas have não fique envergonhado. Você pelo menos não é um ateísta. Você tem fé na suprema personalidade de Deus. Você é religioso. Você veio até aqui hoje nessa reunião. Mesmo que vocês adorem a semideuses e semideuses, não há problema. Você tem seus votos, Guru Vraj, Shukruvar. Os ateístas, eles não fazem nada. Eles nem sequer vêm. Então, o que quer que você esteja fazendo, vocês não estão criticando a ninguém. Vocês estão fazendo de acordo com a fé de vocês. Vocês já estão fazendo algo, já estão atuando. Dessa forma, Govinda Das ele estava adorando Devi com uma devoção intensa. E um dia, Govinda Das perguntou
a Devi por liberação. E Devi disse, eu não posso te dar liberação, eu só posso te dar gratificação dos sentidos, religiosidade. Eu não posso te dar liberação. Quem é Mukunda? Krishna. Krishna é Mukunda. Um dos nomes de Krishna é Mukunda. Religiosidade, gratificação dos sentidos, desenvolvimento econômico. Isso é muito comum. Então, isso já foi escrito. Essas coisas são comuns. Se você adorar a Devi ou não, aquilo que você tenha feito na vida passada, então você terá o retorno, o karma. Os semideuses, eles não podem intervir com relação a isso. O que quer que você tenha feito, eles podem, no máximo, ajustar, atrasar ou adiantar esse karma específico. Por exemplo, uma banana. Você deu uma banana e agora você recebe uma banana. Então, eles podem, assim, ajustar o karma, os frutos. Você não comprou a banana. Alguém comprou. Então, eles usam esse exemplo da banana, né? De você deu uma banana e você recebe uma banana. Então, esse é seu karma. Você receberá de volta aqui, talvez um pouco mais ou um pouco menos. Mas os semideuses, eles não dão nada. Eles simplesmente vão te dar aquilo que você mereceu na vida anterior. Eles, no máximo, ajustam o tempo e a extensão da forma como vai se apresentar. Então, compreenda com atenção. Os semideuses e semideusas, eles só vão te dar nessa vida, mas podem não te dar numa outra. Então, eles ajustam. O karma é dessa forma. Não é que os semideuses e as semideuses, eles vão dar para você. Aquilo que você fez, os frutos daquela ação passada, então você receberá. Mukti, liberação, está nas mãos de Mukunda. E as pessoas vão falar, nossa, mas por que você não falou isso antes? Mas eu já disse que os semideuses e semideusas, então, se você tiver fé inquebrantável em mim, no Senhor Supremo, vocês compreendem? É através da fé firme no Senhor Supremo. Vocês vêm, fazem bhajan e assim se associam. Somente quando você tiver a misericórdia, a kripa do Senhor Supremo, então você terá associação. Se você não tiver associação, como você saberá então quem é o Senhor Ramachandra, quem é o Senhor Brahma? Não pensem que todos são os mesmos. Quem são os semideuses? Eles são todos servos do Senhor Supremo. Procurem lembrar disso. Quem é o Supremo? Não, é Krishna, é Ram. Em Braja é dito, não há diferença entre Krishna e Ram. Um olhar é inquieto e outro é sério. O olhar de quem é sério? Rama, ele está lá com seu arco e flecha. E Krishna, ele está lá de uma forma muito pacífica, tocando a sua flauta. Ele está olhando a todos. Ele está atraindo a todos com o seu
sidelong glance. Olhar de soslaio. One's eyes are restless, Um olhar eyes é are grave. inquieto e o outro There's no é difference sério. between the two. Não há diferença entre os dois, entre Krishna Only this. e o Senhor Rama. That same Krishna Da mesma forma, o mesmo came Krishna in Treta as Lord Ramchandra. é o Senhor Ramachandra. One saying that one Bhagavan is Ram, one Se você disser other que um Bhagavan é Ram e o outro this is é an Krishna, offense. isso é uma ofensa. Everyone's Lord is one. O Senhor é somente um. Who is that? E quem é ele? Krishna. Krishna. Whether you call him Ram or by any Quer other você name. chame ele de So Ram we should ou worship, Krishna. we worship. Então nós devemos adorar If we worship Lord Ram, ao Senhor if we Rama. worship Krishna, by Ou the se você mercy adorar we o will Senhor get Krishna, all benefits. é o mesmo. Pela misericórdia, você receberá os benefícios. Hey, Prabhupada. Juva Maharaj, ele realizou o seu bhajan por 6 Pedro meses. said, ask for any benediction. The true master, I don't want any benediction. Então, The Lord said, o Senhor disse, peça por uma bênção. E ele disse, for 36,000. Eu não quero nenhuma bênção, mas então ele disse, eu vou te dar Diva Louca para você reinar durante 36 mil anos. Então, Diva Louca foi estabelecida para ele. Aquele que adorou ao Senhor Hari, então ele vai alcançar tudo. Quando você não souber quem é o seu Supremo, você pode adorar aos semideuses e às semideusas. Está escrito no Bhagavad Gita. Aqueles que são menos inteligentes, você não deve perturbá-los. Você deixa eles fazer aquilo que eles estão fazendo. Você pode dar alguma associação e eles vão pensar e vão questionar o que estão fazendo. E então, assim, pouco a pouco, eles vão para o caminho correto. Todos os domingos, vocês têm programas aqui. As pessoas vêm. Tem as celebrações, como Rama Navami. As pessoas vêm, escutam Harikatha. Quem que é Ram? Quem são os semideuses e semideusas? Então isso é satsanga. E, a não ser que você faça isso, satsanga, associação, e coletando Sukriti durante muitas e muitas vidas. Mas nesse processo não perturbe a ninguém. Faça um jejum, faça o jejum de Ekadasi, siga, observe o Ekadasi. Mesmo que você não faça outros jejuns, mas siga Ekadasi, que é a mãe de toda devoção. From birth, I've been following Ekadashi. At 77, my age, she's asking. Ele está perguntando sobre a idade, né? A idade de seguir o Ekadasi. Algumas pessoas fazem Ekadasi e então param, mas isso é errado. Isso não está nas escrituras. Algumas pessoas falam que devem oferecer o Ekadasi para Brahmanas ou qualquer outro tipo de superstição. Isso não é correto. Ekadasi é a personificação da Suprema Personalidade de Deus. É a potência de prazer da Suprema Personalidade de Deus. As Escrituras dizem que de 8 a 80 anos todos devem observar a Ekadasi. Se você quiser dar doações, fazer caridade aos Brahmanas, tudo bem, não tem problema, nós não somos contra isso, não somos contra os Brahmanas. Se eles pedirem, você pode doar. Porém, não pare de observar Ekadasi. E especificamente, Ramanavami, procure seguir essas datas. Lord Ram is Rama
Ram Navami is coming. Rama Navami está vindo, está chegando. Worship Devis Então, before. Alguns que adoram a Devi antes. Então, no 8º dia, eles dão Kanyadan e Dakshinam para suas filhas. But then on the Navami, the appearance of Lord Ramchandra, they don't do anything. Mas então, no dia do aparecimento do Senhor Ramachandra, eles não fazem nada. Eles cometem ofensa comendo grãos, né? Justamente no dia do aparecimento do Senhor Ramanavami. Procure seguir o jejum no Ramanavami. Não coma nada, ou então somente as preparações de Ekadasi. Se você não fizer jejum nessa data, então isso é uma ofensa. Yamaraj, ele vai dizer aos Yamadutas, e você vai direto para o inferno. Vishnu Kritvam, the appearance days of Vishnu Tattva. O dia de aparecimento do Senhor Vishnu Tattva. Chaitanya Mahaprabhu, e o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, o dia de aparecimento. Também, se você não seguir o jejum apropriado nesses dias, então vocês vão para Yamaloka, mas vão para o inferno. Navami Day também, não devemos ingerir nenhum tipo de grão, nenhum outro tipo de substância. Vocês devem. Vocês estão escutando? Ou você está escutando por um ouvido e deixando sair para o outro. Então, o que quer que seu marido esteja falando, que mantenha o seu Ramanavami, o seu jejum de Ramanavami. Não quebre. It's the appearance day of Lord Ramchandra. Must follow. There should be pastimes. Então tem os passatempos do Senhor Ramachandra. Come to the mutt. Everyone, he will feed everyone. Então dizia: venham todos para Mat. Não serviremos arroz e dal. Faremos preparações de cada neste dia. Essa é Kali Yuga. Tudo é dito ao contrário. As pessoas não fazem jejum no Ramanavami, fazem jejum antes. Agora vocês estão com associação, então escutem com atenção. Mesmo aqueles que recitam Bhagavad Gita também não seguem de forma apropriada. Na prática, eles podem falar, né? Podem recitar o Bhagavad Gita de forma apropriada. Né? No Ekadasi tem tantas glórias. Quando os recitadores de Bhagavad Gita, quando eles vão para suas casas, então eles dizem às suas esposas: você não cozinhou nada? Então a esposa fala: bom, mas você no Bhagavad Gita está dizendo que não é para comer grãos no Ekadasi? E agora você está perguntando, né, o que eu cozinhei? Então a esposa cozinha e o marido come. E a esposa está dizendo ao Bhagavad Gita, né, ao recitador do Bhagavad Gita: mas você está comendo grãos? Vai querer comer grãos bem no Ekadasi? Você chega em casa e pede para que eu cozinhe grãos justamente no Ekadasi. Então o marido diz, ele fala: nossa, mas desde quando você começou a ouvir o Bhagavad Gita, né? Ele provoca ela, repreende. São pandits falsos. São falsos pandavas. Então procure observar Ramanavami. These whole incarnations of Vishnu. Todas as encarnações de Vishnu. Aqueles que não jejuam, eles estão realizando, estão fazendo pecados e eles irão para o inferno.
Quer você queira ou quer não, não perca o Ekadasi. Ramanavami, Krishna Jamastami. Não se alimente de grãos. Você consegue lembrar? Agora vocês lembram, né? Então procurem lembrar. Don't eat on the day of Lord Ram's appearance day. Não coma no dia do aparecimento do Senhor Rama. The 10th day. Dwadashi day, you must break your fast on time. Too slowly, carefully. I'm not insisting forcefully. No dia de Dwadashi, você deve quebrar o seu jejum aos poucos. Faça isso aos poucos. No dia do aparecimento do Senhor Ramachandra. Hajj. His father's name was Hajj. O nome do pai de Ramachandra é Hajj. In the dynasty of Ikaku, his great kings. Hajj era o avô. Então, na dinastia de Ikaku, haviam grandes reis. They were very great warriors. They were defeating many great enemies. Então, eles eram guerreiros muito poderosos e derrotaram muitos inimigos. Hajj, in effect, even Ravan came to him once. It is written in the Puranas. Está escrito nos Puranas. Hajj once was worshipping his Ishtadev. Uma vez, Hajj estava adorando a sua deidade adorada e estava ali com a concha, e ele tinha água na concha. E aí ele pegou a concha e ofereceu para Thakurji. E a água que tinha na concha, depois você deve... Se uma gota dessa água derramar sobre você, você não voltará desse mundo material. Ela libera todas as suas tensões, todo o seu estresse. É igual a água do Ganga, muito pura. Naquele momento, então, Hajj. Então, o que fez Hajj? Quando ele viu Ravani, ele não jogou nele especificamente, ele jogou atrás. Normalmente você joga essa água ali no público, na plateia que está assistindo ao Arati, mas ele jogou atrás. Então Ravani disse, por que você não jogou aqui nas pessoas que estão adorando, que estão aqui participando? Então Hajj disse, pelos olhos da minha mente eu vi que tem uma vaca que ela estava ali pastando, comendo grama. E aí veio um leão e ele atacou essa vaca. E para salvar essa vaca, eu joguei essa água atrás de mim. Na outra direção, né? Normalmente joga na frente. E a água, ela acabou atingindo ali o leão. E o leão desistiu de atacar aquela vaca. Tem tanta força nessa água, na água da concha, que é oferecida a Thakurji. Então, Ravana, ele foi lá e viu que realmente tinha um leão e uma vaca. E aquele leão começou a correr do lado oposto. Então, naquele momento, Hajj, o filho dele era Dashrath. E o filho de Dashrath é o Senhor Rama. Então, um dia, Hajj, ele estava caçando na floresta. E havia um belo lago e uma floresta. E água limpa, transparente. E havia muitos pássaros. A água era muito pura e limpa. Você poderia
ver assim o fundo do lago, de tão limpa, bem transparente. Então, Adya viu uma linda flor de lótus. E na sua mente, ele pensou, eu devo pegar essa flor de lótus e devo oferecer a minha deidade adorada. Então, Adya, ele foi e tentou alcançar aquela flor de lótus. Mas aquela flor de lótus, ela se distanciava cada vez que ele tentava alcançar. Até o momento que Adya, ele pegou o seu arco e flecha e tentou assim trazer aquela lótus mais para perto, mas todas suas tentativas foram frustradas. Adya, ele ficou muito perturbado e pensou, por que eu não posso pegar essa lótus da água? Então, Adya, ele orou a sua deidade adorada. Ó minha deidade adorada, por que eu não posso pegar essa flor de lótus da água? Então, ele ouviu uma voz vindo assim de cima. Ó Adya, você não tem nenhum filho. Você não tem nenhuma prole. Então, por essa razão, você não pode alcançar essa flor de lótus. Ele estava muito triste, então, quando ele ouviu essas palavras. Puxa, não tenho nenhuma prole, não tenho filhos. Então, por essa razão, eu não posso sequer tirar essa flor de lótus da água. Então, ele foi para casa e começou a se lamentar. Então, Adya, ele realizou austeridades bem... Nas escrituras é dito claramente: não critique nenhum semideus ou semideusa, porque todos os semideuses e semideusas são servos da suprema personalidade de Deus, assim como o vento. Eles atuam de acordo com a vontade e o desejo do Senhor Supremo. No Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 23, é explicado que aqueles que são devotos de Deus e estão fazendo adoração aos semideuses, eles na verdade adoram a mim. Porém, eles estão fazendo isso de uma outra forma, não é da forma correta. A deidade que preside a lua. Whatever we see in terms of the demigods, they represent one post. Que semideuses e semideusas, ele na verdade é um posto. Ele representa um posto. For Guru to ask, the Guru should ask the disciple if e o Guru, ele deve perguntar ao discípulo se ele comeu. The disciple don't ask the Gurudev to have a seat, to ask. E o discípulo, por exemplo, se ele não pergunta ao Gurudeva se ele comeu, se ele quer se sentar, eles são sashya. Sashya The food for cows. É o alimento das vacas, né? The dry grass. É o mato seco que as vacas comem. Então o discípulo é como sashya. Esse alimento que a vaca come. Então o discípulo, ele se torna dessa forma, um tolo. Nós devemos servir ao Guru ou o Guru deve nos servir? Nós devemos servir ao Guru. Por essa razão, nós aceitamos a um Guru. Essa fé é o que devemos ter. Por essa razão, nós dizemos, o exemplo, por exemplo, gasta 25 rúpias para comprar um pote de cerâmica. Então você checa para ver se é uma de boa qualidade. Da mesma forma, o mestre espiritual, ele está procurando o discípulo qualificado. Nem todas as madeiras fazem um barco. Você precisa de uma madeira específica, uma madeira de boa qualidade. Mesmo para fazer uma porta, você não pode fazer uma porta com qualquer madeira, porque ela pode assim quebrar.
So try and understand this carefully. Então procure compreender. If you make a door with wood, se você fizer uma porta com uma madeira que não é de qualidade, that is good quality. If you make it with cheap quality wood, com madeira de má qualidade, ela vai quebrar. Da mesma forma, o mestre espiritual fidedigno, ele vai analisar, vai checar o discípulo para ver se ele é também fidedigno. Govinda Das ele costumava adorar a Devi. E muitos tiveram assim seu voto para seguir os semideuses. Mas não fique envergonhado. Você, pelo menos, não é um ateísta. Você tem fé na suprema personalidade de Deus. Você é religioso. Você veio até aqui hoje, nessa reunião. Mesmo que vocês adorem as semideuses e semideusas, não há problema. Você tem seus votos, Guru Vrat, Shukruvat. Os ateístas, eles não fazem nada. Eles nem sequer veem. Então, o que quer que você esteja fazendo, vocês não estão criticando a ninguém. Vocês estão fazendo de acordo com a fé de vocês. Vocês já estão fazendo algo, já estão atuando. Dessa forma, Govinda Das, ele estava adorando Devi com uma devoção intensa. E um dia, Govinda Das perguntou a Devi por liberação. E Devi disse, eu não posso te dar liberação, eu só posso te dar gratificação dos sentidos, religiosidade. Eu não posso te dar liberação. Quem é Mukunda? Krishna. Krishna é Mukunda. Um dos nomes de Krishna é Mukunda. Religiosidade, gratificação dos sentidos, desenvolvimento econômico. Isso é muito comum. Então, isso já foi escrito. Essas coisas são comuns. Se você adorar a Devi ou não, aquilo que você tenha feito na vida passada, então você terá o retorno, o karma. Os semideuses, eles não podem intervir com relação a isso. O que quer que você tenha feito, eles podem, no máximo, ajustar, atrasar ou adiantar esse karma específico. Por exemplo, uma banana. Você deu uma banana e agora você recebe uma banana. Então, eles podem, assim, ajustar o karma, os frutos. Você não comprou a banana. Alguém comprou. Então, eles usam esse exemplo da banana, né? De você deu uma banana e você recebe uma banana. Então, esse é seu karma. Você receberá de volta aqui, talvez um pouco mais ou um pouco menos. Mas os semideuses, eles não dão nada. Eles simplesmente vão te dar aquilo que você mereceu na vida anterior. Eles, no máximo, ajustam o tempo e a extensão da forma como vai se apresentar. Então, compreenda com atenção. Os semideuses e semideusas, eles só vão te dar nessa vida, mas podem não te dar numa outra. Então, eles ajustam. O karma é dessa forma. Não é que os semideuses e as semideuses, eles vão dar para você. Aquilo que você fez, os frutos daquela ação passada, então você receberá. Mukti, liberação, está nas mãos de Mukunda. I did not know this all these days, you may say. Why did not say this before? E as pessoas vão falar, nossa, mas por que você não falou isso antes? Mas eu já disse que os semideuses e semideusas, I will only tell you if you have full faith in me. Então, se você tiver fé
Fé inquebrantável em mim, no Senhor Supremo. Do you understand? Vocês compreendem? É através da fé firme no Senhor Supremo. You have come, you're doing bhajan and Vocês vêm, engaging in association. fazem bhajan e assim se associam. Somente quando você tiver a misericórdia, a kripa do Senhor Supremo, então você terá associação. Se você não tiver associação, como você saberá então quem é o Senhor Ramachandra, quem é o Senhor Brahma? Não pensem que todos são os mesmos. Quem são os semideuses? Eles são todos servos do Senhor Supremo. Procurem lembrar disso. Quem é o Supremo? Não, é Krishna, é Ram. Em Braja é dito, não há diferença entre Krishna e Ram. Um olhar é inquieto e outro é sério. O olhar de quem é sério? Rama, ele está lá com seu arco e flecha. E Krishna, ele está lá de uma forma muito pacífica, tocando a sua flauta. Ele está olhando a todos. Ele está atraindo a todos com o seu olhar de soslaio. Um olhar é inquieto e o outro é sério. Não há diferença entre os dois, entre Krishna e o Senhor Rama. Da mesma forma, o mesmo Krishna é o Senhor Ramachandra. Se você dizer que um Bhagavan é Ram e o outro é Krishna, isso é uma ofensa. O Senhor é somente um. E quem é ele? Krishna. Quer você chame ele de Ram ou Krishna. Então nós devemos adorar ao Senhor Rama. Ou se você adorar o Senhor Krishna, é o mesmo. Pela misericórdia, você receberá os benefícios. Juva Maharaj, ele realizou o seu bhajan por 6 meses. Então, o Senhor disse, peça por uma bênção. E ele disse, eu não quero nenhuma bênção, mas então ele disse, eu vou te dar Juva Loka para você reinar durante 36 mil anos. Então, Juva Loka foi estabelecida para ele, aquele que adorou ao Senhor Hari. Então ele vai alcançar tudo. Quando você não souber quem é o Senhor Supremo, você pode adorar aos semideuses e às semideusas. Está escrito no Bhagavad Gita. Aqueles que são menos inteligentes, você não deve perturbá-los. Você deixa eles fazer aquilo que eles estão fazendo. Você pode dar alguma associação e eles vão pensar e vão questionar o que estão fazendo. E então, assim, pouco a pouco, eles vão para o caminho correto. Todos os domingos, vocês têm programas aqui. As pessoas vêm. Tem as celebrações, como Rama Navami. As pessoas vêm, escutam Harikatha. Quem que é Ram? Quem são os semideuses e semideusas? Então isso é satsanga. E, a não ser que você faça isso, satsanga, associação, e coletando Sukriti durante muitas e muitas vidas. Mas nesse processo não perturbe a ninguém. Faça um jejum, faça o jejum de Ekadashi, siga, observe o Ekadashi. Mesmo que você não faça outros jejuns, mas siga Ekadashi.
que é a mãe de toda a devoção. From birth, I've been following Ekadashi. At 77, my age, she's asking. Ela está perguntando sobre a idade, né? A idade de seguir o Ekadashi. Some people do Ekadashi, but then they stop. Algumas pessoas fazem Ekadashi e então param, mas isso é errado. This is not in the scriptures. Isso não está nas escrituras. Some people say that you offer the Ekadashi Algumas pessoas falam que devem oferecer o Ekadashi para Brahmanas ou qualquer outro tipo de superstição. Isso não é correto. Ekadashi is the personification of the Supreme Personality, é a personificação da Suprema Personalidade de Deus. É a potência de prazer da Suprema Personalidade de Deus. As Escrituras dizem que de 8 a 80 anos todos devem observar a Ekadashi. Se você quiser dar doações, fazer caridade aos Brahmanas, tudo bem, não tem problema, nós não somos contra isso, não somos contra os Brahmanas. Se eles pedirem, você pode doar. Porém, não pare de observar Ekadashi. E especificamente, Ramanavami, trying to follow these. Procure seguir essas datas. Lord Ram is Ramnami is coming. Ramanavami está vindo, está chegando. Worship Devis before. Alguns que adoram a Devi antes. Então, no 8º dia, eles dão Kanyadan e Dakshinam para suas filhas. But then on the Navami, the appearance of Lord Ramchandra, they don't do anything. Mas então, no dia do aparecimento do Senhor Ramachandra, eles não fazem nada. Eles cometem ofensa comendo grãos, né? Justamente no dia do aparecimento do Senhor Ramanavami. Procure seguir o jejum no Ramanavami. Não coma nada, ou então somente as preparações de Ekadashi. Se você não fizer jejum nessa data, então isso é uma ofensa. Yamaraj, ele vai dizer aos Yamadutas, e você vai direto para o inferno. Vishnu Kritvam, the appearance days of Vishnu Tattva. O dia de aparecimento do Senhor Vishnu Tattva. Chaitanya Mahaprabhu, e o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, o dia de aparecimento. Também, se você não seguir o jejum apropriado nesses dias, então vocês vão para Yamaloka, mas vão para o inferno. Ramanavami Day também não devemos ingerir nenhum tipo de grão, nenhum outro tipo de substância. Vocês devem. Vocês estão escutando? Ou você está escutando por um ouvido e deixando sair para o outro. Então, o que quer que seu marido esteja falando, que mantenha o seu Ramanavami, o seu jejum de Ramanavami. Não quebre. It's the appearance day of Lord Ramchandra, must follow. There should be pastimes. Então, tem os passatempos do Senhor Ramachandra. Come to the mutt. Everyone, he will feed everyone. Então, dizia, venham todos para Mat. Não serviremos arroz e dal. Faremos preparações de Ekadashi neste dia. Esse é Kali Yuga. Tudo é dito ao contrário. As pessoas não fazem jejum no Ramanavami, fazem jejum antes. Agora vocês estão com associação, então escutem com atenção. Mesmo aqueles que recitam Bhagavad Gita também não seguem de forma apropriada. Na prática, eles podem falar, né? Podem recitar o Bhagavad Gita
meditar de forma apropriada. Né? No Ekadashi tem tantas glórias. Quando os recitadores de Bhagavad Gita, quando eles vão para suas casas, então eles dizem às suas esposas: você não cozinhou nada? Então a esposa fala: bom, mas você no Bhagavad Gita está dizendo que não é para comer grãos no Ekadashi? E agora você está perguntando, né, o que eu cozinhei? Então a esposa cozinha e o marido come. E a esposa está dizendo ao Bhagavad Gita, né, ao recitador do Bhagavad Gita: mas você está comendo grãos? Vai querer comer grãos bem no Ekadashi? Você chega em casa e pede para que eu cozinhe grãos justamente no Ekadashi. Então o marido diz, ele fala: nossa, mas desde quando você começou a ouvir o Bhagavad Gita, né? Ele provoca ela, repreende. São pandits falsos. São falsos Pandavas. Então procure observar Ramanavami. These all incarnations of Vishnu. Todas as encarnações de Vishnu. Those who do not fast, aqueles que não jejuam, eles estão realizando, estão fazendo pecados e eles irão para o inferno. Quer você queira ou quer não perca o Ekadashi, Ramanavami, Krishna Janmastami. Não se alimente de grãos. Você consegue lembrar? Agora vocês lembram, né? Então procurem lembrar. Don't eat on the day of Lord Ram's appearance day. Não coma no dia do aparecimento do Senhor Rama. The 10th day. Dwadashi day, you must break your fast on time. Too slowly, carefully. Em Dwadashi Day, no dia de Dwadashi, você deve quebrar o seu jejum aos poucos. Faça isso aos poucos. No dia do aparecimento do Senhor Ramachandra. Hajj, his father's name was Hajj. O nome do pai de Ramachandra é Hajj. In the dynasty of Ikaku, his great kings. Hajj era o avô. Então, na dinastia de Ikaku, haviam grandes reis. They were very great warriors. They were defeating many great enemies. Então, eles eram guerreiros muito poderosos e derrotaram muitos inimigos. Hajj, in fact, even Ravan came to him once. It is written in the Puranas. Está escrito nos Puranas. Once was worshipping his Ishtadev. Uma vez, Hajj estava adorando a sua deidade adorada e estava ali com a concha, e ele tinha água na concha. E aí ele pegou a concha e ofereceu para Thakurji. E a água que tinha na concha, depois você deve... Se uma gota dessa água derramar sobre você, você não voltará desse mundo material. Ela libera todas as suas tensões, todo o seu estresse. É igual a água do Ganga, muito pura. Naquele momento, então, Hajj. Então, o que fez Hajj? When he saw Ravan, he didn't throw it at him, he threw it behind him.
Quando ele viu Ravani, ele não jogou nele especificamente, ele jogou atrás. Normalmente você joga essa água ali no público, na plateia que está assistindo ao Arati, mas ele jogou atrás. Então Ravani disse, por que você não jogou aqui nas pessoas que estão adorando, que estão aqui participando? Então Adi disse, pelos olhos da minha mente eu vi que tem uma vaca que ela estava ali pastando, comendo grama. E aí veio um leão e ele atacou essa vaca. E para salvar essa vaca, eu joguei essa água atrás de mim. Na outra direção, né? Normalmente joga na frente. E a água, ela acabou atingindo ali o leão. E o leão desistiu de atacar aquela vaca. Tem tanta força nessa água, na água da concha, que é oferecida a Thakurji. Então, Ravana, ele foi lá e viu que realmente tinha um leão e uma vaca. E aquele leão ele começou a correr do lado oposto. Então, naquele momento, Adi, o filho dele era Dashrath. E o filho de Dashrath é o senhor Dharma. Então, um dia, Adi, ele estava caçando na floresta. E havia um belo lago e uma floresta. E água limpa, transparente. E havia muitos pássaros. A água era muito pura e limpa. Você poderia ver assim o fundo do lago, de tão limpa. Bem transparente. Então, Adi viu uma linda flor de lótus. Então, quando Bhaktivedanta Swami Maharaj ele veio para os países ocidentais e começou a falar Harikatha, uma vez um repórter entrevistou a ele e ele disse: você veio da Índia. Nós ouvimos dizer que muitas pessoas na Índia não acreditam que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Elas adoram as semideuses e semideusas. Eles não são vegetarianos. Eles comem carne, peixe e outras coisas proibidas, como cebola e alho. Então, por que você não vai pregar no seu próprio país? Por que você veio para o meu país, para o nosso país, para pregar? Então, Bhaktivedanta Swami ele respondeu de uma bela forma. Ele falou, porque as pessoas de Bharat, Índia, elas seguem, mas muitas esqueceram. Elas nasceram em Bharat, mas elas esqueceram as suas raízes, esqueceram a sua cultura. Então, por essa razão, vim ao seu país, a sua terra, para dar essas instruções. Então, um dia, essas pessoas daqui do seu país, elas irão para o meu país. E somente então, as pessoas da Índia irão acreditar. Se alguém do nosso país, da Índia mesmo, falar, as pessoas já sabem, elas não vão acreditar. Agora, se é um devoto aqui da América, é de longe, então os indianos eles vão escutar, vão ouvir com muita atenção. Se um moço britânico ou uma moça britânica falar, né, para os indianos, então eles vão escutar. Agora, da gente, assim, dos indianos, eles não querem sequer pegar um livro. Eu tenho tantos Gitas aqui. Agora, se vocês derem, né, vocês americanos, então os indianos vão pegar esses livros, vão aceitar e vão ainda te dar dinheiro por eles. Por isso que eu vim aqui para o seu país. Você precisa, é necessário poder conseguir o elefante branco para poder alcançar o elefante negro. Então, isso está escrito no livro de Prabhupada.
Eu sou de Harad. E nós sabemos tudo. Mas se uma pessoa branca falar que Krishna é a suprema personalidade de Deus, então as pessoas vão escutar. Isso é verdade, não é? Então essa é uma técnica. Por essa razão que o Bhaktivedanta Swami Maharaj ele foi pregar fora da Índia e dar instrução para poder então voltar para a Índia, e milhares e milhares de pessoas vão então escutar com ouvidos muito atenciosos. Isso é realmente verdade. Todos esses discípulos ele tem discípulos de Bengal, da Bengala. They glorify him. E eles glorificam a ele porque ele está falando That's why I'm giving instructions to these white people, que white devotees. Os devotos brancos, So when they preach in India, quando eles pregam na Índia, então os indianos ficam impressionados. He's so influential. I'm Indian, they are Indian. What will they listen? Agora, eu sou indiano, falou Bhaktivedanta Swami. Você é indiano, quem que vai ouvir? Eu sei tudo. When I go to foreign country, quando eu vou para um país estrangeiro, they directly tell us. When I go to the West, these Indian people, nos dizem diretamente. Come to earn money here. As pessoas, os indianos que estão nos países ocidentais, né? Eles dizem assim para Bhaktivedanta Swami: eu vim aqui para esse país ocidental para ganhar dinheiro, eu não vim aqui para ouvir Bhagavad Gita. Se fosse para ouvir Bhagavad Gita, eu ficava lá na Índia. E aí Bhaktivedanta Swami ele fala: você deve ouvir esses passatempos do Senhor Krishna. Mas aí esses indianos que moram nos países ocidentais falam: mas se eu quiser ouvir esse tipo de passatempo, eu fico na Índia, eu não preciso vir para os países ocidentais. Então, Bhaktivedanta Swami, ele diz: você veio aqui para ganhar dinheiro, né, no país ocidental, mas esse dinheiro não vai embora com você. Você casou com uma pessoa ocidental. Maharaj used to say, Indian should marry Indian, Videshi should marry Videshi. Um indiano deve casar com um indiano e um estrangeiro deve casar com um estrangeiro, porque as suas naturezas são diferentes, embora espiritualmente a natureza seja uma. Mas com relação aos assuntos materiais, as pessoas que se casam devem ter a mesma origem, porque eu já vi isso diversas vezes. Os indianos que casaram com mulheres estrangeiras, eles não são felizes. Mesmo seus filhos, eles não vão encontrar a felicidade. A água que você oferece aos seus ancestrais não vai alcançá-los, porque é uma prole, são filhos que não foram desejados.
É uma prole que não é idônea, vamos dizer assim. Então, a água que você oferece aos seus ancestrais, desse casamento entre um indiano e uma estrangeira, ela não alcança esses ancestrais. Essas não são minhas palavras, são palavras de Gurudeva. Então, o indiano deve casar com o indiano e os estrangeiros devem casar com estrangeiros. Os assuntos espirituais são diferentes. Nós não somos indianos, nós não somos britânicos, nós somos almas. Jivarasaraya Krishnera Nityadas. Somos todos servos de Srimati Radhika. Procurem compreender. As pessoas vêm para mim, né, me procuram com objetivos de casamento. E dizem, cante o mantra, né, me case, Gurudeva. Uma vez um casal veio no meio da noite e eles queriam casar. No meio da noite, era tipo umas 10, 11 da noite, chegaram até mim e queriam ali realizar o casamento naquela hora. Mas aí eu disse, mas cadê o seu pai e sua mãe para dar a noiva? Então a menina era minha discípula, essa moça era minha discípula, mas o menino não. Então depois, imagina, a polícia ia chegar e ia perguntar o que você fez. Então o Gurudeva, ele resolveu não fazer esse casamento, né, porque não tinha o pai, a mãe da noiva ali, não tinha ninguém. Então eles ficaram ali, essa moça que era devota e o companheiro dela que não era devoto. Ficou esperando por mais de meia hora ali para Gurudeva casar eles. E aí Gurudeva disse, não, vocês têm que ter a bênção dos pais de vocês. Vocês podem fazer Então, se eu for casar vocês, eu tenho que ter a bênção dos pais de vocês. Caso contrário, vocês podem ir ali para fazer o casamento civil. Então, compreenda. Casamento é algo desse mundo material, não é do mundo espiritual. Tudo nesse mundo material. This is your relationship. The Atma is not American, not Brazilian, not Indian. Então, a Atma, ela não é brasileira, não é americana, é simplesmente um servo eterno do Senhor Supremo. Essas coisas são pertinentes no mundo material. O casamento entre Rama e Sita não é um casamento comum. Sita é a sua potência de prazer, Aladini Shakti. Srimati Radhika, ela tomou a forma de Sita. E Krishna veio como o Senhor Rama. Para realizar os seus passatempos como uma pessoa comum. E esses passatempos aconteceram. O Senhor está realizando os seus passatempos, seguindo as regras e regulações da sociedade. Muito feliz de falar de Ramayana. Na minha infância eu costumava ler Ramayana, Kirti Basi Ramayana, assim como aqui em outras partes existem outros tipos de Ramayana. Foi escrito em mais de 18 línguas diferentes. Bharat é muito incrível. A Índia é muito incrível nessa parte. As pessoas com origens diversas, de norte, sul, leste, oeste.
Muitas línguas diferentes são faladas. Muitas culturas diferentes. Mas o Senhor Ramachandra, ele trouxe todos juntos, uniu a todos com amor e afeição. O Senhor Ramachandra, ele vai então para o exílio. É um período muito curto. E quando ele foi para esse exílio, ele manteve todos com amor e atenção. Amor e afeição. Então, nessa cultura, Ayodhya, Ayodhya, nessa cultura, é algo que é herdado. O significado dessa palavra é cultura sânscrita profunda. Ayodhya. O Senhor Ramachandra, Vishwanath Chakrabarti Thakur, ele disse: primeiramente, nós devemos honrar e compreender os passatempos do Senhor Ramachandra. Ele fez a fundação, a plataforma, a etiqueta, mãe, pai, irmão, irmã, como nós interagimos e relacionamos uns com os outros. E com tanto amor e afeição, e unidirecionado para seu pai. O Senhor Ramachandra, ele nunca sequer falou uma palavra com falta de educação para seu pai. Uma palavra grossa. Se o pai estiver assim satisfeito, então todos os semideuses e semideuses estarão satisfeitos. O pai é a personificação dos planetas celestiais. Aquele que não honra seu pai, ele não é um ser humano sequer. Quando Kaikai perguntou, um primeiro voto, ele realizou 14 anos de exílio. Então, Ramachandra ficou muito bravo e ele disse: meu pai, quem enviou essa criança para a floresta por 14 anos? Esse pai não é um pai, ele é controlado por mulheres. Então Rama ficou muito bravo. Se eu ouvir isso novamente pela sua voz, pela sua boca, você não será mais meu irmão, você não será qualificado para ser meu irmão. Eu irei renunciar a você. O Senhor Ramachandra disse a Lakshman, quando Lakshman ficou bravo: então qual que é a culpa do meu pai? Ele disse, o Senhor Ramachandra. Então, quando Dasharath Maharaj foi para, não ouvi o nome do lugar, então Kaikai, ele salvou a vida de Dasharath. She was not married at that time. You saved my life. Então, ask me for one benediction. Nessa época, ela não era casada. Então disse: me dê uma bênção, me dê 2 bênçãos. Eu vou pedir quando o momento for apropriado. Então, Dasharath Maharaj, Kaikai, então, ela pediu para as suas 2 bênçãos. Perdão, ele pediu por 14 anos de exílio, então, para... Não deu para ouvir a segunda, perdão. Nunca o Senhor Ramachandra disse uma palavra com falta de educação ao seu pai, Dasharath Maharaj. O seu pai é descrito como tudo, é tudo para ele. Não há sequer uma culpa de Dasharath Maharaj ou Kaikai. As bênçãos que ela disse, ela pediu, eu pedi para que algum dinheiro fosse ali guardado, depois eu pedi de volta esse dinheiro. Então, os ensinamentos do Senhor Ramachandra é como um pai deve ser honrado, como uma mãe deve ser honrada.
Há muitas descrições do Sr. Ramachandra. As suas qualidades. Ele é a personificação da verdade, ele é a personificação da ética, da etiqueta, do bom comportamento, do rei ideal. Como ele manteve a sua relação com Sita. Você não pode ver em nenhum outro local, em ninguém esse tipo de qualidade. Às vezes Lakshman ele fica bravo, mas o Sr. Ramachandra, não. Então, de todas as características, ele é a personificação da perfeição. E seus ensinamentos nos ensinam como viver nesse mundo material. Aqueles que não compreendem Rama, eles não podem adentrar aos passatempos de Krishna. Quando Krishna realizou o Rasa Lila com as gopis, então você não pode compreender, não conseguirá entender se você não entender Ramachandra. Somente então vocês poderão compreender Krishna Lila. Nós devemos ler e recitar o Ramayana. Vishwanath Chakrabarti escreveu: não desonre ao Senhor Rama. Narayana Goswami ele recitou o Ramayana principal. Ramcharitmanas was written and the other Ramayans were written. Então foi escrito um Ramayana, depois outros Ramayanas. E Ramayana é a fundação. De acordo com a língua e a interpretação e a tradução. Então, há diferentes Ramayas de acordo com esse contexto, diferentes línguas e interpretações. Gurudeva, ele costumava recitar por um mês um Ramayana específico, que não deu para entender. Ele costumava recitar porque ele é muito fácil de recitar. E é muito simples, de uma forma muito simples. Nos locais em sânscrito está escrito esse Ramayana. Todos podem ler e compreender, é muito simples. Means not mango here. It means many languages. Quer dizer, muitas línguas. Aqueles que não sabem Hindi podem ler. Ramcharitmanas. Very nice, very beautiful. Ramcharitmanas. But Valmiki is the foundation. Valmiki é a fundação, é o principal. For 1 month before, he recited Ramayana. Então ele recitou por um mês antes, ele recitou o Ramayana. Chandra ki jai, Shri Radhe Sham.